Amém? Glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estamos aqui nesta tarde juntos para nós gravarmos este vídeo. Amém? Para nós publicarmos nas nossas páginas, nas redes sociais. Amém? E hoje nós estaremos meditando a palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 23. Amém? Eu estarei, pela misericórdia de Deus, falando do servo de Deus chamado apóstolo Paulo. Quando ele esteve aqui na terra, nós sabemos que ele foi um homem que ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E não somente isso, além de ele ter confessado Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele, ele foi um grande vaso, um grande instrumento para falar de Jesus ao mundo, aos gentios, a nós. Amém? Ele deixou seu trabalho, deixou sua vida registrado para nós no livro do Atos dos Apóstolos, toda a trajetória, toda a sua caminhada, toda a sua jornada, tudo que ele viveu, tudo que foi possível escrever da vida dele para nós hoje, nós sabermos e compreendermos que esse homem amava Jesus de todo o coração, ele foi escolhido de Deus para aceitar a fé e para abrir igrejas e para anunciar a fé em Jesus Cristo em todo o planeta. Quando ele esteve aqui, ele já pregava o arrebatamento da igreja, ele já pregava a ressurreição dos mortos, e ele falava com muita ousadia, muita intrepidez. E no Atos dos Apóstolos, Deus usou ele muito, poderosamente. Deus usou, ele pregou para filósofos, ele pregou para doutores, enfim, ele pregou para todo tipo de gente, para faraó, para César, imperador. Amém? Ele pregou para os judeus. Ele testemunhou, ele foi testemunha de Jesus nos quatro cantos desta terra. Amém? E a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que ele esteve perante o Sinédrio. Nós vamos meditar hoje sobre quando ele esteve perante o Sinédrio. Naquele dia, no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa porque ele era acusado pelos judeus, ele foi acusado pelos judeus, foi perseguido pelos judeus por pregar a fé em Jesus Cristo. Diz a Bíblia que ele soltou das prisões e mandou vir aos principais dos sacerdotes, a todo o seu conselho, trazendo Paulo, apresentou diante deles. Amém? Paulo era um homem muito inteligente, ele era sábio da lei, ele era antes de ele ser evangélico, antes de ele ser crente, ele era um fariseu. Ele foi criado pelo Dr. Gamaliel, ele foi todo orientado, ele foi instruído, ele foi ensinado na doutrina dos Moisés. Amém? Mas aí ele teve uma revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo apareceu para ele e aí ele se converteu. Amém? Ele aceitou a Jesus como seu Salvador da fé dele, foi batizado nas águas, ele passou por todos os passos que Jesus fez e batizou alguns também. Mas a missão dele foi pregar para o mundo todo. Amém? E diz a Bíblia que Paulo, nosso irmão querido Paulo, ele se colocou aos olhos de todo o conselho e ele falou. E ele disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência, né? Com toda a boa consciência, ele sabia que ele andava diante de Deus. Nós também temos que saber que nós estamos diante de Deus. Amém? Nós estamos diante de Deus. Deus está olhando para este mundo atentamente. Veja, que quando o anjo de Deus apareceu a Moisés, lá na terra de Midian, o anjo do Senhor apareceu para Moisés, o seu servo. Ele falou para Moisés: o seu povo estava escravo lá no Egito, sobre o regime de Faraó, o regime
O pior regime do mundo foi o regime de Faraó. O pior, porque eles eram ímpios, eles eram incrédulos, eles eram soberbos, eles eram arrogantes, eles eram egocêntricos, enfim. Eles eram pessoas que não temiam a Deus, eles eram tiranos, eles eram opressores. Eles afligiam o povo de Deus, eles oprimiam o povo de Deus. Amém? O povo de Deus serviu eles mais de 400 anos. E aí o anjo do Senhor apareceu a Moisés e disse para Moisés, e o povo de Deus, que estava escravo lá na terra do Egito, servia o regime de Faraó, diz a Bíblia, com gemido. Eles gemiam, eles suplicavam, eles eram servil, eles eram sujeitos, eles eram escravidão. Está entendendo? E eles gemiam de dia e de noite diante de um Deus Todo-Poderoso. Passou-se 400 anos. E aí diz a Bíblia, que Deus viu atentamente, veja, todo aquele sofrimento que eles passaram ali, toda aquela angústia, toda aquela aflição, toda aquela escravidão, todo aquele sofrimento. Muitas das vezes a gente pensa que Deus não está vendo a gente, mas é um engano. Porque a Bíblia diz que Deus, ele ouve, ele escuta e ele paga cada um de nós segundo aquilo que nós fizemos. Ele paga, diz a Bíblia, que ele vai pagar tanto o justo como o injusto. Ele pagará em dobro tudo aquilo que nós fazemos. Nossas obras estão diante de Deus, tanto obras boas como obras más. Amém? Nós deixamos bem claro isso nas nossas páginas, que Deus vai pagar tanto as obras boas como as obras más. As obras boas, as obras de justiça, as obras de equidade, as obras de misericórdia, as obras de amor, as obras de fé, de esperança e de fé em Jesus Cristo. De fé em Jesus Cristo e de arrependimento, de santificação, de purificação, de temor, Deus e de fé, de paciência e de muito choro, muita lamentação e muito trabalho. Deus está vendo, Deus pagará com a ressurreição dos justos. Após nós partimos para a eternidade, nós vamos ressuscitar segundo a promessa dele. E também a obra injusta, que é a opressão, que é a perseguição, que é a injúria, que é a mentira, que é o furto, que é o homicídio, que é a prostituição, que é a avareza, que é a luxúria, que é, enfim, todas as obras que negam a Deus, a obra de impiedade, obra de homicídio, essas obras que a gente vê de injustiça, de violência, disso, o Evangelho está sendo pregado, o Evangelho está sendo anunciado, o Evangelho foi anunciado por o Deus Todo-Poderoso, lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden ele anunciou a Adão e a Eva e a serpente. E aí começou-se a anunciar a obra de Deus. E Jesus desceu do céu, veio para este mundo, pregou o Evangelho, escolheu 12 dos seus apóstolos, e esse apóstolo Paulo foi um escolhido já quando Jesus subiu para o céu. Jesus já tinha ido para o céu, ele não conhecia Jesus, ele perseguia a igreja. Então veja, ele tinha consciência, então nós devemos ter consciência. Será que Deus está me vendo? Não, será não, Deus está me vendo. Deus está bem atento ao trabalho que nós estamos falando, as palavras que nós estamos pensando e estamos pronunciando. Por isso que nós ousamos em dizer que o Deus Todo-Poderoso há de julgar todas as obras debaixo desse céu. Uns ele já julga logo agora, já passa pelo tribunal dele agora. Outros, porém, vai esperar o tribunal de Cristo, o grande julgamento. Mas nós estamos diante do grande julgamento de Deus. Amém? Estamos diante do grande julgamento de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse
que ele andava diante de Deus com toda a boa consciência. Devemos ter a consciência boa de que Deus está olhando para nós, de que Deus está dando uma oportunidade ao mundo de arrependimento, de conversão. Mas vai fechar essa porta. Vai fechar essa porta. E quando fechar a porta da graça, quando fechar a porta da misericórdia, quando fechar a porta da paciência de Deus, e aí a Bíblia diz que Deus vai salvar aquelas pessoas que creram em Jesus, que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, e que além de confessar e além de estão anunciando a palavra de Deus, como fez o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele pregava a palavra de Deus em todos os cantos em que Deus enviava ele. Muitas das vezes sendo injuriado, perseguido, enfim, ele passou por tudo aquilo que nós imaginamos que uma pessoa pode passar. E diz a Bíblia, e não eu, que diante daquele sumo sacerdote, Ananias, ele mandou que estava junto dele que o ferisse na boca. Veja, tinha um sumo sacerdote ali, e aí o sumo sacerdote mandou que ferisse Paulo na boca. Eles não aceitavam o testemunho de Paulo. Eles não aceitavam a pregação de Paulo. Eles não aceitavam a palavra do apóstolo Paulo. E aqui o apóstolo Paulo levou um tapa, foi ferido. Diante desse tapa, o apóstolo disse... Então o apóstolo disse, Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei. E contra a lei me mandas ferir? O apóstolo falou isso para o sumo sacerdote Ananias. Diz a Bíblia que o que estava ali disseram, e tu injúrias o sumo sacerdote de Deus? Aí Paulo falou, não sabia, irmão, que ele era o sumo sacerdote de Deus, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era dos saduceus, outra parte dos fariseus, clamou no conselho, dizendo, varões, irmão, eu sou fariseu. Veja, ele diz aqui que ele é fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança, a ressurreição dos mortos, ele estava sendo julgado. Ele pregava a ressurreição dos mortos, como nós pregamos também. A gente não prega reencarnação. Eu morro hoje, amanhã, depois daqui eu venho reencarnado. Não, isso aí não existe. Isso é uma pregação que a Bíblia não ensina. A Bíblia ensina que a pessoa morre e segue-se o juízo, ela vai ressuscitar para receber de Deus o céu ou o inferno. 2 lugares para qual ela vai, mediante aquilo que ela em vida aqui na terra creu. Se ela creu em Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, confessou Jesus diante de Deus e diante dos homens, foi batizado com o Espírito Santo e pelas águas, e deu testemunho de um crente, de um novo convertido, de uma pessoa de Deus, e trabalhou em favor de Deus, em favor do reino de Deus, perseverou, se guardou da prostituição, se guardou, enfim, se guardou das contaminações, da apostasia, da idolatria, se guardou dessa vida mesquinha, dessa vida de mundana que a gente vê aí, de adultério, de prostituição, enfim, dessas coisas que a gente tá, de bebedeira, de farra. Se ele se guardou do mundo, de uma vida mundana, porque ele, não, eu vou me guardar porque eu creio que Jesus Cristo vai castigar
libertinos, então, os libertinos, devassos, pessoas devassas, pessoas que não temem a Deus, colocam Deus de lado, colocam Deus de escanteio, aí eu vou curtir a vida, como a gente vê aí nesses comerciais, curtição, bebedeira, cigarreira, etc, etc, etc. Uma vida mesquinha, uma vida sem temor a Deus, uma vida que ainda faz piada, ainda brinca, ainda faz gozação com as coisas de Deus, etc, etc, etc. Tá entendendo? Então, Paulo, ele estava sendo julgado pela ressurreição dos mortos. E, havendo dito isto, houve uma dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividia. Ela se dividiu. Porque diz a Bíblia Sagrada, que os saduceus diziam que não há ressurreição. Veja, os saduceus diziam que não há ressurreição, eles não criam na ressurreição. Paulo, porém, dizia que a ressurreição era uma realidade, era um fato, aconteceria, acontecerá. E aí houve a dissensão. Paulo pregava a ressurreição dos mortos, assim como nós hoje também pregamos a mesma coisa que o apóstolo Paulo pregou há séculos atrás. Que nós vamos ressuscitar para que nossa alma, o corpo, esse corpo vai ressuscitar. Deus vai nos dar um novo corpo, incorruptível. Isso é o que nós cremos. Isso é o que nós professamos. Embora muitos não creem. Só os justos vão ressuscitar, não. Os justos e os injustos. Os dois. Sendo que um vai ressuscitar, vai receber a coroa da glória, vai receber a recompensa, vai receber o galardão, vai receber o paraíso. E o outro, porém, o maligno, o ímpio, o incrédulo, o soberbo, o pecador, aquela pessoa que cometeu todo tipo de pecado, de iniquidade, todo tipo de mal feito e não se arrependeu, embora tenha ouvido falar de Jesus, embora tenha ouvido falar do arrependimento, do amor, mas ele ignorou a salvação, ele negou. E aí, tá entendendo? Os dois vão ressuscitar diante de Deus. Amém? Vamos ter essa consciência. Vamos ressuscitar. E vamos estar lúcidos, vamos estar com a consciência diante de Deus. Lúcidos. Diz a Bíblia que originou-se um grande clamor e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. O espírito que falou o apóstolo Paulo foi o espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentro dos mortos. Foi o Espírito Santo, foi que falou, foi Jesus Cristo que falou com o apóstolo Paulo e disse para ele que ele deveria pregar o Evangelho. Amém? O apóstolo Paulo, ele falava com Jesus face a face. Ele foi arrebatado ao terceiro céu, diz a Bíblia. E lá ele viu coisas que ele escreveu para nós. Amém? O apóstolo verdadeiro, o apóstolo Paulo. E aí ele transmitia para o mundo. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer os soldados, mandou descer a soldadesca para que o tirasse do meio dele e os levasse para a fortaleza. Diz a Bíblia, não é eu. Que naquela noite, na noite seguinte, Paulo, ele se apresentou apresentou-se o Senhor Jesus, na noite seguinte, e disse para Paulo: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Veja, que palavras maravilhosas que este homem recebeu do Senhor Jesus.
O Senhor Jesus apareceu para ele no dia seguinte. O Senhor Jesus sabia que ele estava sendo perseguido. O Senhor Jesus sabia que ele estava sendo injuriado. O Senhor Jesus sabia que ele estava pregando a ressurreição dos mortos. O Senhor Jesus sabia que ele estava sendo julgado por uma coisa que é a verdade. A verdade é que Jesus ressuscitou no terceiro dia. E todo o seu discípulo, todo aquele que crê em Jesus, tem a vida eterna. Mas nem todo mundo acredita nisso. Nem todo mundo crê nas palavras de Jesus. Para o azar-seu, para a sua perdição, para a sua condenação, porque Jesus é o homem que fala a verdade. E a mesma coisa que ele falou para o apóstolo Paulo, ele fala para nós hoje. Não importa a perseguição que nós enfrentamos, não importa o julgamento que nós, os discípulos de Jesus, enfrentamos, não importa, o importante é nós pregarmos a palavra de Deus. E Jesus, se tivesse comigo, frente a frente, ele diria: "Ô socorro, tem ânimo, porque como de mim tu testificasse aí em Manaus, no Amazonas e no Brasil, tu também vai testificar em outras cidades na qual eu vou te enviar." A mesma coisa. Paulo testificou de Jesus lá em Jerusalém. Ele testificou de Jesus em Roma. Aleluia. Então, e para o mundo. E nós também, os servos de Deus, vamos testificar de Jesus para o mundo. Amém? Com ânimo e alegria no coração. E com muita fé em Deus. Porque diz a Bíblia, e não eu, que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Crendo neste Deus até o fim da nossa existência, que já está perto, não está longe. Amém?